Dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Continuemos zajęcia. Ou seja, bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Vamos continuar então as nossas aulas. Dei uma pausa aqui por um tempo, porque eu tinha algumas provas bem cabeludas aí para realizar, e também um pouquinho de desânimo em relação à chamada para a carta polaca, né? Estou aguardando esse agendamento e como a gente não tem nenhum tipo de data à vista, não sei se vai demorar uma semana, se vai demorar um mês ou um ano, aí meio que dá um, né, meio um down, assim, a pessoa fica meio chateada. Já estou aguardando desde o mês de abril, já estamos, passamos o meio de junho e ainda nada, né, nem sinal de fumaça. Mas não adianta, cheguei à conclusão que não adianta, a gente tem que prosseguir. Vamos lá então. Então vamos prosseguir, dando ênfase aqui àquilo que nós eh, já fizemos, né? Nós tocamos até a Lectio Cenasta, ou seja, a lição 13, que estão nos vídeos para trás, e nós vimos ali então o início do genitivo. Iniciamos o genitivo, né, e fizemos aqui várias comparações com o acusativo, onde nós mostramos as frases sem nenhum tipo de negação, que é o primeiro caso do genitivo, né? O genitivo quando existe um objeto negado, né? Então aí vai para o genitivo. Então vamos só recapitular rapidamente aqui. No acusativo seria Dieti lubiam nauticella, ou seja, as crianças gostam do professor, né? Então dentro do acusativo, Dieti lubiam nauticella. E no genitivo, agora estamos negando o objeto direto. As crianças não gostam do professor. Então aí existe uma modificação. Dieti nie lubiam nauticella. Quando nós olhamos é, a frase exatamente igual ao que está aqui, a gente pode até remeter ao pensamento de que nada aconteceu. Mas aconteceu sim, nós temos que observar a tabela do genitivo. Vamos dar uma olhada lá na tabelinha, porque eu acho que é legal a gente levar a tabela junto conosco aqui para a gente se lembrar o que está acontecendo. Essa aqui é a tabela do genitivo, nós estamos estudando somente a metade para cima, que é o singular, né? Então, quando nós falamos em nauticella, nós sabemos que é um substantivo, e o substantivo, ele entra nesta tabela aqui, ó. Então, pessoas e animais no genitivo, tá, entram aqui, ó. Igualzinho lá no acusativo, ó. Eles também ficam aqui, nessa parte da tabela, certo? Então, ele recebe um A. Então, na realidade, não é porque aqui parece que está igual à frase do lado de cá, mas é que as tabelas aqui, elas se acertam da mesma maneira, tá bom? Então, estamos aqui no genitivo. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Dziecko zna policjanta, ou seja, a criança conhece o policial. Dziecko nie zna policjanta. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Uma pessoa, um ser animado, recebeu a terminação A, entendeu? E aí nós vamos para outros exemplos que nós vimos aqui. Vamos ver algum que há movimentação aqui. Ó, substantivo masculino animado no singular, a terminação é A, que é o que a gente acabou de ver na tabelinha ali, ó. Tá? Agora aqui já mudou, olha só. Um objeto inanimado. Vamos olhar a tabelinha? Olha só, os substantivos inanimados, eles entram aqui, ó. Ou eles têm a terminação A ou eles têm a terminação U. Nós já vimos isso nos vídeos anteriores, ó. Janeta ogląda film. Ou seja, a Janete assiste um filme. Tá ali ela assistindo o filmezinho. E agora a gente vai aqui para o genitivo, ó. Janeta nie ogląda filmu. Ó, aqui já houve uma modificação do substantivo por causa da negação do objeto direto. O objeto direto é o filme. Tá? A Janeta assiste o quê? A Janete assiste um filme. Então está aqui o objeto direto, ele foi declinado para filmu. Por que, que recebeu a terminação U? Olha aqui, ó. Por causa que é um substantivo masculino inanimado. Por isso que acabou dessa maneira, certo? Então, isso nós vimos ao longo de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos exemplos, tá? Então, isso aqui tudo nos vídeos da lição 13, tá? Lectio Cenasta. Ali você vai encontrar, então, as respostas do primeiro caso que nós observamos no genitivo, que é objeto direto negado, certo? Então, tchau para você. Já foi aqui. E nós vamos recapitular também uma outra coisa que aconteceu. Nós vimos um segundo caso, que são as horas.
né? Então a gente aprendeu que as horas, por exemplo, né, a Która godzina, ó, nós aprendemos aqui, ó, desta maneira aqui, ó. Która godzina, ou seja, que horas são, ou que horas é, enfim, forma que você usa aí. E aí recebi a resposta, ó. Piąta, 5h37. Piąta 37. Ou seja, a primeira parte declina, tá? E a segunda parte é igual, nós já conhecemos, tá? O 37, 37. E a primeira parte sim, ó. 17, 17. 20, 20. 23, 23. E assim vai. E aí, no genitivo, nós vimos a declinação, ó. Por que ela declina agora? Ela declina simplesmente porque aqui a gente não está perguntando as horas, assim de uma maneira direta, né? Nós estamos perguntando que horas você faz alguma coisa. Ó, które godzinie, por exemplo, ó, 3 pontinhos. Por exemplo, você toma o café da manhã. O które godzinie jesz śniadanie? Ah, então agora, ó, eu tomo, vamos colocar aqui o café da manhã às 5h37. Ó, aí eu responderia, o piątej. Ó, é diferente, ó, tá vendo? O piątej 37. Então a parte final continua igual. Só a primeira parte declina para o genitivo. Porque agora você está respondendo, ó. Eu tomo café da manhã às 5h37. Ou seja, jem śniadanie o piątej 37. Ou seja, às 5h37 da manhã, entendeu? Então aqui você está respondendo uma pergunta, e aqui você está fazendo a pergunta, e a resposta é essa, tá? Dentro do acusativo. Agora a gente está vendo aqui dentro do genitivo. Então vimos isto também na Lectio Tianasta, certo? Na lição 13. Então volta lá e recapitula, está tudo lá. Beleza? Então agora nós vamos para a lição 14, vamos iniciá-la e vamos prosseguir essa lição na aula que vem, tá? Então agora nós vamos passar para uma nova situação. Ó, a gente continua dentro do genitivo, tá? Agora nós vamos para a parte 2, que será adjetivos e pronomes. Só que aqui nós vamos estudar hoje, ó, adjetivos, certo? Então, o que são os adjetivos, né? Então, vamos lá. Ó, genitivo. O objeto direto pode ser composto por mais de uma palavra. Exemplo, adjetivo ou pronome mais o substantivo. Só que hoje nós vamos ver só o adjetivo, tá? Substantivo nós já sabemos como funciona da aula passada. Então, quando nós negamos, olha só, estamos negando. Agora nós temos mais de um objeto direto. Antes seria tipo assim, dziewczyna nie czyta książki, ou seja, está aqui o substantivo. A garota não lê o livro. A garota não lê o livro. Só que agora aqui, ó, ela está negando mais alguma coisa. Ó. Esse livro ele tem ele está adjetivado, né? E agora ele é interessante. Ó. A garota não lê o livro interessante ou o interessante livro. Dziewczyna nie czyta ciekawej książki. Tá? Então é isso que nós vamos ver hoje. Todos os substantivos adjetivados. E como que funciona então esta adjetivação, que declinação ela vai utilizar quando isso acontece? Se ele é objeto direto, que é o caso aqui, ó, se ele é um objeto direto, vai cair no genitivo, não tem como escapar. Ele ficaria no acusativo se não fosse negado, ó, mas ele está sendo negado. E é isso que nós estamos estudando. Todas as formas que o genitivo aparece. E ele aparece em uma negação. Então já vimos lá a negação do objeto direto sendo somente um substantivo. Vimos quando nós respondemos que fazemos alguma coisa em determinada hora. E agora estamos vendo aqui o substantivo junto com o adjetivo. Olha aí, ó. Dziewczyna nie czyta ciekawej książki. Jurek nie ma nowego samochodu. Ou seja, o Jurek não tem um carro novo. Dziecko nie pije zimnej wody. Ou seja, a criança não bebe água gelada. Eva nie ogląda długiego filmu. Ou seja, Eva não assiste filme comprido ou filme longo. Victoria nie zna tej dziewczyny. Ou seja, a Vitória não conhece aquela garota. Ela não conhece aquela garota. Aqui temos até um pronome, talvez, junto, né? Enfim, e aqui está a tabela completa, que é essa que nós temos numa outra tabelinha separada, tá? Vamos apagar isso aqui.
Então tá aqui. É a mesma tabela, só que aqui a tabela está completa e aqui só está o pedaço que a gente estudou até agora, que é só o singular. Então aqui nós temos o neutro, tá? Temos o neutro. Aqui nós temos o feminino. E desse lado de cá nós temos o masculino, sendo que o masculino tem animados e inanimados, certo? E aqui nós estamos falando de adjetivos, sempre adjetivos, tá? A tabela do substantivo nós já temos. Essa aqui está a tabela completa, ó, substantivos e adjetivos, beleza? Vamos adiante. Então, beleza, vamos lá. Vamos ver agora dentro da tabela como que se comporta isso tudo, ó. Por exemplo, Pavel nie ma miłego kota. Então, o Pavel não tem um gato amoroso, miłego, tranquilo. Acho que é amoroso aqui. Student nie pije zimnego piwa, ou seja, o estudante não bebe cerveja gelada. Julia nie pije ciepłej herbaty, ou seja, a Júlia não bebe chá quente. E vamos ver essas primeiras três aqui. Então, Pavel nie ma miłego. Miłego kota. Então, aonde que vai entrar aqui, ó? Ele não tem, o gato é um ser animado, olha ali, e kot é masculino, então vai entrar aqui, ó, masculino animado, recebe um ego, ou melhor dizendo aqui, kot é substantivo. Então, o substantivo está aqui, ó, recebe um A, certo? Então tá ali, ó, cota. E agora, e o adjetivo dele? O adjetivo vai entrar aqui também, ó, no mesmo campinho, que é um animal, um ser animado. Recebe um ego. Então vai ser mil ego cota. Student nie pije zimnego piwa. Então, piva, por que que recebeu o A no final? Se o substantivo aqui diz que pode ser tanto A quanto U. Tanto A quanto U. Pode ser no genitivo. E ele recebeu, nesse caso aqui, um A. Tem que ver a tabelinha lá. Existe uma tabelinha, né, de produtos líquidos. Todos eles recebem um A no final. E gimna, de frio, vai receber a mesma coisa aqui, ó. No genitivo, o adjetivo, ó, também recebe um ego, independente de ser objetos, coisas, o que for. Recebe ego, então vira gimnego. E Julia nie pije herbata. Herbata é feminino, ó. Vai receber um Y. Por quê? Vamos lá, na tabela do substantivo. Ó, feminino recebe ou I ou Y. Na maior parte dos casos, ó, é com Y. Então tá ali, ó, mesma coisa, um objeto líquido, ó, tá? Herbata. E quente, ciepłe, também, ó, recebe o... Aqui não precisa na tabela, mas aqui mesmo, ó. Todo feminino recebe um EI, tá? Se for depois do K, um IEI. A gente vai ver para frente isso. Então aqui, ó, ciepłej herbata, certo? Nie oglądam długiego filmu, ou seja, eu não assisto filme longo, filme longo. Então, film já sabemos que é masculino. Ó, vamos na tabela do substantivo, ó, recebe um U, objeto inanimado, filme, está na tabela. Tá? E comprido a mesma coisa. Ó. Como ele está dentro do masculino inanimado, ó, recebe um ego, długiego filmu. On nie widzi wysokiego drzewa, ou seja, ele não vê árvores altas, ele não vê as árvores altas. Então, drzewa, que seria drzewo, é neutro, substantivo neutro, olha aqui, ó, recebe um A, certo? Todo o substantivo neutro recebe um A. Então, tá aqui, ó, drzewa. Lembra-se que drzewa seria o plural lá no nominativo, mas não é o caso. Aqui está falando de uma só. Então aqui não seria árvores, né? Seria árvore. Ele não vê a árvore grande ou a árvore alta. E aqui é a mesma coisa. Se ele está recebendo aqui no substantivo um A, olha aqui, ó, no adjetivo ele recebe um ego. Então tá ali, ó, wysokiego, tá? E o último, dziewczyna nie czyta ciekawej książki. Então, a garota, a menina, não lê o livro interessante. Então, por que que ficou książki aqui? Vamos lá no substantivo, ó. É książka, né? Książka no nominativo.
Aqui no genitivo ele vai receber um I, ó, depois do K, ó, książki, tá? Nós vimos aqui o herbata, que recebeu um Y, tá? E agora aqui depois do K recebeu um I. Ambos são femininos, tá? E aí, se ele é feminino e ele recebeu um I, olha aqui, ó, no adjetivo, ele recebe um EI. Então, ciekawej książki, tá bom? Então, foi isso que aconteceu aqui. É isso que nós aprendemos e iremos aprender, estamos aprendendo na aula de hoje. Então, aqui nós temos o acusativo e aqui o genitivo fazendo exatamente esse jogo aqui, ó, esse aprendizado. E a gente tem que ir treinando agora olhando a tabela, certo? Eu vou me deter aqui apenas ao adjetivo, que é a aula de hoje. Tá? O substantivo nós já vimos na aula passada. Então, aqui no acusativo, ó, se estamos afirmando algo, vai para o acusativo. Chłopak pije czystą wodę. Ou seja, o rapaz bebe água limpa. Ó, ele está bebendo água limpa, certo? Então, ó, as terminações, tanto o substantivo voda virou vode, quanto o adjetivo czysta virou czystą, dentro do acusativo. Mas e se o garoto não bebe água limpa? Ó, chłopak nie pije czystej wody. Ou seja, o rapaz não bebe água limpa. Então a gente tem que procurar lá no nominativo. Ó, voda, vode é voda. Então, olhando na tabela, o que acontece com um substantivo feminino? Ó? Todos eles, a maior parte deles, ó, acaba com Y. Por isso que está ali, ó. Tá? Se é depois do K e G, aí termina com I. Então, entendemos por que aqui acabou com Y. E agora o adjetivo, que é a aula de hoje, por que virou chastity? Exatamente por causa disso. Ó. Porque se no feminino, se ele é feminino e recebeu um Y, ó, então a gente tem que olhar para a parte da tabela do feminino. Recebe um EJ, EI. Então tá ali, ó, chastity, chastity, chastity voda, certo? Vamos ao próximo exemplo. Janusz czyta starą gazetę. Mesma coisa do anterior ali. Está afirmando que o Janusz está lendo um jornal antigo. Está lendo um jornal antigo ali. Agora, Janusz nie czyta starej gazety, ou seja, ele não lê jornal antigo. Então, a mesma coisa. Como que é gazeta, o jornal, no nominativo? É gazeta. Então, pelo mesmo caso do anterior, recebeu um Y. E aqui é a mesma coisa também. Acompanhou na tabela, stara virou starej. E assim segue todos os demais, tá bom? Dziewczyna pije ciepłą herbatę. Dziewczyna nie pije ciepłej herbaty. Dziewczyna je czekoladę mleczną. Dziewczyna nie je czekolady mlecznej. Tá? Jurek gotuje smaczną zupę. Jurek nie gotuje smacznej zupy. Dziewczyna ma ładną gitarę. Dziewczyna nie ma ładnej gitary. E eu vou lendo para vocês e vocês depois vão fazendo esse exercício com calma, pausa a tela, entenda por que aconteceu essa declinação lá nas tabelinhas, use as tabelinhas, exercite elas, que é isso que vai te ajudar mais para frente, tá? Isso aqui vai ficando meio que decorado na tua mente e é assim que a gente vai aprendendo. Aqui eu só vou ler, tá? E aí depois, quando chegar no próximo exemplo, eu paro e a gente vai explicando e mostrando na tabela. Aqui a gente só está vendo exemplos femininos, ó, por isso que está acabando tudo igual. Kobieta pije czarną kawę. Kobieta nie pije czarnej kawy. Para kupuje nową kanapę. Para nie kupuje nowej kanapy. Dzieci lubią własną szkołę. Dzieci nie lubią własnej szkoły. Aqui mais exemplos femininos, agora com o K. Mais exemplos. Nog. Aqui exemplos do K e do G. Ó. E ver como é que encerram as terminações. Também é simples. Vamos lá. Smaczna kolacja, também feminino. Tudo aí. Ó.
Quando adjetivos femininos tiverem K ou G, que é o que nós vimos nos exemplos acima, como a última consoante, devemos adicionar a terminação IE no genitivo singular, certo? E aqui mais exemplos ainda. Ó. Tá, vou ler só isso aqui. Ó. Polak pije polską wódkę. Tá? O polaco bebe vodka polonesa. Polak nie pije polskiej wódki. Polak nie pije polskiej wódki. Quando os adjetivos femininos tiverem K ou G como última consoante, devemos adicionar IE no genitivo singular, certo? Que é o que nós vimos aí. Vou passando as telas para vocês irem copiando. O vídeo vai ficando muito longo e é tudo a mesma coisa, tá? Só apenas exercícios para treinamento. Darek lubi duże pole, ou seja, o Darek gosta do campo grande, do grande campo. Darek nie lubię dużego pola. Mais exemplos. Vai até a página 30 e pouco só de exemplos. Ó. Ó. E é só ir colocando na tabelinha. Ó, vamos ver esse exemplo aqui, que aqui é o masculino. Ó. Jurek ma czerwony samochód. Então, o Jurek tem um carro vermelho. Agora, o Jurek nie ma czerwonego samochodu. Então, vamos lá. Substantivo aqui, samochód. Por que, que ele virou samochodo? Ó, porque é inanimado. Inanimado pode acabar com A ou com U. Já fique sabendo que todos os automóveis recebem um U. Por isso que está ali, ó, samochodo. Tá? E o Cervonego, por quê? Porque se a gente olhar a tabelinha, se ele se encaixou aqui, ó, onde é que ele acaba aqui? Ó, ego. E ego só com K. Então acaba com ego. Então por isso que ficou Cervonego. Certo? Dziecko ma ładny rower. Dziecko nie ma ładnego roweru. Então a criança não tem uma bicicleta bonita. Então é a mesma coisa. Ó. É algo de rodas aí, recebe um rovero, recebe um U no final. E o mesmo caso do anterior, ó. Tudo que recebe um recebe um ego no adjetivo, certo? E assim por diante, ó. Kobieta ma duże dom, kobieta nie ma dużego domu. Kobieta ma duże dom, ou seja, ela tem uma casa grande. Aqui, kobieta nie ma dużego domu. A mulher não tem uma casa grande. E aqui mais exemplos, ó, para você ir treinando. Quando adjetivos masculinos e neutros tiverem K e G como última consoante, devemos adicionar ó, iego, a mesma coisa que o feminino, né? No genitivo singular. A mesma coisa. Monika ogląda długi film. Monika nie ogląda długiego filmu. Certo? O filme aqui nós já vimos por que ele acaba assim. E aqui o iego porque terminou com K. E aqui mais exemplos. Pode parar a tela aí, dar um pause e treinar em voz alta. Certo? Aí, ó. Mesma coisa aqui, adjetivos neutros que recebem K também recebem iego, a mesma coisa, para todos. Então, o genitivo, a princípio, não parece tão difícil, né? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Dziecko je słodkie awokado. Dziecko nie je słodkiego awokada. Então, vamos na tabelinha do neutro, substantivo. Ó, neutro, todos recebem um A. E os adjetivos, todos recebem um ego. Se for com K, iego. Então, a e ego. Muito simples no genitivo, no neutro. Né? Então, dziecko je słodkie awokado. Dziecko nie słodkiego awokada. Ó, termina com A e termina com iego por causa do K. Certo? E aqui a tabelinha, só um pedaço dela. Só a parte do singular. Então, está aqui, ó, o acusativo para fazer uma comparação quando o objeto não é negado e aqui quando o objeto é negado, o que tem que se utilizar. E aqui a tabelinha do adjetivo para você printar ela também. Tá? Então na próxima aula a gente vai fazer os exercícios, vamos fazer bastante exercícios também relativo a isso, tá bom? Então hoje vamos encerrar por aqui, até minha bateria está regando.
Então vamos encerrar por aqui. No próximo vídeo, então, nós vamos fazer mais exercícios sobre mais esta declinação. Então vimos ali essa declinação iniciando com o objeto direto negado, depois vimos a questão das horas, e agora estamos vendo os adjetivos, tá bom? Então vamos exercitar no próximo vídeo bastante isso, né? Treine bastante para depois a gente passar para os pronomes, tá bom? Um grande abraço para você, do widzenia, papá.